Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Nós estamos encerrando o assunto sobre o esquecimento passado e só ficou realmente aquela conclusão de Kardec, né, que Kardec faz, um comentário que ele faz na última questão. E só para encerrar, a gente faz alguns comentários sobre essa questão das pessoas acharem que se a gente lembrasse seria melhor. Eu acho que, por tudo que a gente vem falando, nós ficamos aí umas 3 ou 4 reuniões falando sobre isso, falando sobre a orientação dos espíritos, não é o que a gente pensa, porque eu também pensava assim, se a gente soubesse era mais fácil, mas nós podemos perceber que realmente não é, né? Não é conveniente que a gente lembre do passado, porque nós não receberíamos as oportunidades todas desvinculados de qualquer preconceito, de qualquer sentimento menor sobre as pessoas que convivem conosco, que provavelmente conviveram também no passado. E quando a gente lembra do que a gente passou, do que a gente fez, dos nossos acontecimentos, a gente lembra também do que as outras pessoas fizeram, e seria aí um obstáculo talvez intransponível ao aperfeiçoamento, né? Nós somos inferiores, a gente já tem provas disso. Quando a gente sabe, a gente tem pode ver que isso acontece na maioria das vezes. A gente tem uma pessoa, um amigo, uma amiga, que a gente vem convivendo. Quando a gente chama de amigo, assim, são os conhecidos, né? Não é aquele amigo como irmão, não. Pessoas que a gente conhece, que a gente tem um apreço, pessoas que a gente admira, né, do nosso círculo de ação. E, no entanto, às vezes, eu até fiz aqui uma palestra uma vez sobre maledicência, que está aí na doutrina espírita e a gente tem falado a respeito. Porque eu estava num determinado lugar e comentei que eu ia estar com uma determinada pessoa naquela semana. Alguém nesse ambiente onde eu me encontrava falou: eu conheço fulana. Aí, de repente, fez assim, abriu um leque de informações, que eu não sei por que fez isso, ninguém estava perguntando nada, eu apenas falei que estaria com essa pessoa naquela semana seguinte, mas falou, sabe, assim, tudo da vida daquela pessoa, coisas que realmente não interessavam a ninguém ali naquele ambiente, nem a mim que tinha, assim, relações, né, de prestação de serviço com essa pessoa, sem a menor utilidade, os comentários que foram feitos, e comentários que, com certeza, ela não gostaria que fossem feitos. E quem fez também, se tivesse no lugar dela, não gostaria que ninguém fizesse, né? Coisas que aconteceram na vida dessa pessoa que só dizem respeito a ela, né? Coisas que realmente hoje eu tenho certeza que ela, se pudesse voltar atrás, agiria diferente. E são coisas que marcaram a vida dessa pessoa, né? Com certeza marcaram a vida. E eu fiquei sabendo de coisas que realmente não deveria, não era do meu interesse. Eu não tinha a menor necessidade de ficar sabendo daquilo. A gente não tem que ficar, né, vasculhando a vida de ninguém, né? Mas aconteceu. E eu me senti muito mal com isso, muito mal. Porque é aquela história, nós não estamos aqui para julgar ninguém, de forma nenhuma.
Nós não devemos julgar ninguém. Mas nós temos uma crítica interna, né? Nós temos uma crítica. A gente olha o problema, a gente faz uma crítica interior, não demonstra, não fala, não exterioriza, mas faz. Porque é o próprio raciocínio da gente, é a nossa própria forma de ver as coisas que vai fazer uma crítica a favor ou contra daquilo ali. Isso é inevitável, porque nós raciocinamos, nós pensamos, então isso não podemos evitar. O que a gente pode evitar é de exteriorizar essa crítica. É de denegrir a pessoa, é de diminuir, humilhar a pessoa, dizer que ela está errada. Eu não sei, eu não estava no coração dela naquele momento, eu não estava vivendo o momento dela naquele momento para dizer que ela agiu certo ou errado. Então, quem sou eu para dizer isso? Mas me incomodava, né? Porque toda vez que eu olhava para ela, eu lembrava daquilo tudo que a pessoa falou. E eu internamente eu falava, meu Deus, mas como pode? Não é possível. Eu não queria acreditar. E isso me incomodava muito. Não diminuiu a minha admiração por ela, não. Mas eu lembrava daquilo. Porque uma coisa que eu tenho dito muito para mim, isso eu tenho repetido todos os dias para mim, eu acho que isso todo mundo deve fazer. O que nós fomos ontem não define quem nós somos hoje. Essa frase, quando eu li essa frase numa palestra que eu estava preparando, e eu não me lembro quem foi de onde que eu tirei isso, que isso não é meu. Eu não sei de onde que eu tirei, que às vezes quando a gente está preparando, montando uma palestra, a gente vai tirando, vai lendo vários assuntos que dizem respeito dentro da própria obra. Eu consulto todas elas, eu consulto as 5 obras, né, dentro daquele tema que a gente está falando, para a gente abordar os 3 aspectos do Espiritismo com o mesmo tema. Então, isso vai enriquecendo o conteúdo. E eu não sei, e consulto outras também. Consulto obras de algumas pessoas idôneas, de filósofos, pessoas que trabalham, né, com o pensamento. Eu não sei de onde que eu tirei isso aí, de qual deles foi, mas eu vou achar, porque eu tenho os meus autores mais lidos, né, mais, assim, autores que eu prefiro. Então, eu achei isso tão interessante, tão importante. O que nós fomos ontem não define quem nós somos hoje. E isso é verdade. É aquela questão, o tempo não apaga as coisas. Ele tira de foco. Se nós devemos, a gente vai ter que resgatar, a gente vai ter que pagar. Mas pensamos diferente. Claro, porque faz parte da evolução. Né, da lei de evolução, que é uma lei, a lei do progresso, é a lei de Deus. Então, a pessoa que nós somos hoje é diferente daquela pessoa que nós fomos até mesmo ontem. Né? Porque de ontem para hoje, algo pode ter acontecido, não necessariamente na minha vida, mas na vida de alguém, que possa ter feito com que eu tivesse um insight e tivesse pensado, poxa, eu errei, eu pensava assim, eu estou errada. Então, de ontem para hoje, eu não teria que ser mais a mesma pessoa. Porque, ainda que uma coisinha de nada, eu teria que estar melhor. Porque eu vivi o dia de ontem. E eu vivi experiências que possam ter me dado a oportunidade de eu crescer um pouquinho mais. Mas a gente, às vezes, não percebe, né? É imperceptível, às vezes, esse progresso aí. Mas, com muito tempo, né? Com muitas décadas, ou até séculos de vida, porque lá em outras experiências no passado, eu não sou mais aquela pessoa que eu vivi há 2, 3 encarnações. Eu melhorei, eu cresci. Né? Por isso é que nós não podemos, o esquecimento do passado nos ajuda nisso também, a não nos definir hoje pelo que nós fizemos atrás. Né? O que nós fizemos tem que valer para nos auxiliar a não errar mais. E como que a gente vê isso? Nós vamos ver isso pelas intuições que temos, porque ao passar para a erraticidade,
nós temos uma visão clara do que fizemos, dos erros que cometemos. Então, não vamos pensar que as nossas provações e expiações de hoje são exatamente aquelas que podem dizer o que fomos na última encarnação. Até porque nós não estamos hoje aqui resgatando só o que a gente fez na vida, na última que tivemos, né? Nós podemos hoje estar resgatando dívidas acumuladas de 3, 4 encarnações aí para trás. Então, isso aí é porque Deus não dá oportunidade da gente falir. Ele dá sempre oportunidade da gente progredir e acertar. Então, coisas que a equipe espiritual que se encarrega de nos auxiliar na escolha das provas vê que a gente não está indo em condições de resgatar, eles não permitem que a gente passe por aquelas provas que eles já conhecendo a nossa não personalidade, mas o nosso caráter, sabe que a gente não vai conseguir ainda, então não dá. Aquela pessoa que às vezes gastou demais, perdeu tudo, né, sem consciência nenhuma, e na próxima encarnação ela quer uma vida de riqueza para ela resgatar tudo que ela fez, para ela poder com o dinheiro dela ela ajudar e não jogar fora. Mas se ela não está ainda evoluída ao ponto, aperfeiçoada ao ponto de resistir isso aí, né, de resistir à tentação que um bem material, que uma riqueza possa lhe proporcionar, Deus não permite, porque sabe que vai ter outra queda. Então vai esperando para quando estiver mais fortalecido, mais compreensivo, mais consciente para resgatar aquilo. Então, até mesmo os espíritos deixam claro, e Kardec deixa claro nesse comentário dele, que o que nós estamos passando hoje, as nossas provações e expiações, não são todas elas que definem quem nós fomos na última encarnação. Muitas provações podem dizer sim o que fomos na última, mas não é uma garantia, porque nós podemos estar resgatando coisas de 3, 4 encarnações passadas. Então, o que na verdade pode nos dizer quem nós fomos são as tendências que a gente tem. Tendências que hoje, quando vem ao nosso nível de consciência, a gente rejeita, né? Tipo assim, não, isso aí não está certo. Por que eu sei que não está certo? Porque na erraticidade, quando eu lá estava fazendo a escolha das minhas provas, eu fiz um balanço da minha vida pregressa, eu vi que eu fiz coisas que eu não devia ter feito, que não estavam certas, que eu preciso resgatar. Então, eu considerei aquilo ruim, uma atitude indigna e ruim. Aquilo ficou gravado na minha mente, no meu disquete, digamos assim, no meu pendrive, né? Que quando eu reencarnei, eu coloquei essas impressões todas, as que deveriam vir ao nível de consciência, no meu arquivo mental, né? Que a mente é o espírito, mas ela tem um arquivo que o corpo oferece, ela deposita ali. Então, o que era para lembrar ficou depositado ali. O que não era para lembrar vai ficar apenas na intuição. Então, são aquelas coisas que quando a gente pensa em fazer, alguém, né, parece que alguém diz assim, não faça não, que não vai dar certo. Isso não deve ser feito. Então, isso pode ser o quê? Pode ser o anjo da guarda, o espírito protetor nos auxiliando, ou a própria voz da consciência que traz para a gente a intuição daquilo que a gente deve ou não deve fazer. Então, isso é o que basta para a gente acertar. O conhecimento de todas as lembranças seria um obstáculo intransponível para o nosso aperfeiçoamento. O que a gente precisa é isso: ter a vontade de acertar, ter a intuição do passado, analisar, colocar todas as nossas atitudes à nossa consciência, ao julgo da nossa consciência, que vai aprovar ou não. Se ela reprovar, por mais que a gente queira e que nos convenha, não devemos fazer, porque vai dar errado. Então, isso é o que realmente importa.
né? Porque quando a gente sabe do erro de alguém, a gente fica fazendo aqueles julgamentos. Pode ser que diminua a nossa admiração, a nossa afeição por aquela pessoa. Como eu vi isso acontecer, é por isso que a gente tem que prestar atenção em tudo no nosso dia, né? Aproveitar esses acontecimentos para ver que lições a gente está recebendo daquilo ali. Naquele momento que eu cheguei nessa casa e que eu ouvi isso, foi uma grande lição para mim. Foi um ensinamento e tanto. Eu percebi que, de repente, eu também posso, às vezes, fazer isso, né? Quantas vezes a gente está perto de alguém e essa pessoa faz um comentário indigno sobre outra pessoa? Às vezes a gente não conhece, mas às vezes a gente conhece. E aí a gente fica sabendo de intimidade, de coisas da vida da pessoa que não deveríamos saber, que não nos interessam. Quando às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não falo nada, eu não pergunto nada, eu não pergunto da vida de ninguém, já é um grande passo. Mas emprestar o ouvido para que alguém deposite nele tudo que a pessoa deseja também não está certo. Então, isso é ruim, porque nós vamos ficar preenchendo a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento com coisas que nós não deveríamos, que só vai nos prejudicar. Então, é uma pessoa que ficou pouco tempo no meu círculo de ação e tudo, mas de vez em quando eu lembro, né, eu não faço assim julgamentos, mas eu fico pensando, gente, não podia ser. Aí a gente aprende no Espiritismo que a gente deve fazer prece e ajudar, para que essa pessoa tenha a oportunidade de resgatar, né, ainda nessa vida, as coisas, para não ficar acumulando dívida para vidas futuras. E que isso sirva de lição, principalmente para mim, porque fui eu que recebi esse ensinamento ali, naquele momento, né? Porque só eu que percebi isso, sem contar que até não foi só eu não, eu estava com meu filho. Aí quando a gente entrou no carro, ele fez um comentário assim, gente, ela sabe da vida de todo mundo. De todo mundo. Eu falei, pois é, que tristeza, né? Então, realmente, isso aí foi uma coisa que me serviu. Aí eu tinha que fazer uma palestra na semana seguinte, no domingo, eu já tinha meu tema, maledicência. Porque isso é maledicência, né? Isso é maledicência. Você ficar botando em público, você ficar exteriorizando os problemas das pessoas. Gente, os nossos problemas são nossos, né? Eu me lembro muito bem que, quer dizer, os nossos são nossos e os das pessoas são delas. Eu me lembro de uma historinha que eu li uma vez, que é A Bolsa. A historinha é A Bolsa, o nome dela. Uma mulher recebeu a visita de uma amiga na casa dela, que no decorrer da conversa, ela disse àquela amiga que confiaria a ela um segredo. Uma vez isso aconteceu comigo, eu falei assim para a pessoa, olha só, vamos pensar aqui numa coisa. Eu posso te ajudar nesse segredo seu? Eu posso fazer alguma coisa por você? Tem algo que eu possa fazer que vai te ajudar? Aí ela falou, não. Eu falei, se você não se importar, eu não gostaria de saber. Aí ela falou assim, mas aí eu falei, bom, se você dividir comigo vai te ajudar, eu escuto. Mas se não vai, eu prefiro não saber. Porque é um segredo seu, eu com certeza não vou passar, mas se você está falando para mim, você pode falar para outras pessoas que podem passar e você achar até que sou eu. Eu falei, olha, se eu não puder te ajudar, o que vai adiantar eu saber? Eu prefiro não saber. Aí ela disse que não ajudaria, então ela não contou. E eu fiquei muito grata dela não ter contado. Mas essa mulher, a outra amiga dela, podia ajudá-la. Por isso que ela foi lá contar. Ela falou, você pode me ajudar. Então ela ouviu. E ela contou, era um segredo, realmente algo que as pessoas não deveriam saber, que ela não gostaria que ninguém soubesse. Depois eles perceberam que o filho dela, da mulher que recebeu a amiga que contou o segredo, estava do lado de fora, na janela, sentadinho, ouviu tudo. Ouviu tudo. Quando ele levantou a cabecinha, que ele olhou assim, que a mãe viu, aí ela falou, meu Deus. A outra quase morreu.
Aí ela falou, não, mas pode deixar que eu me entendo com ele. Foi embora, depois a mulher. Aí a mãe chamou esse filho para casa, né? Para dentro da casa e explicou. Aí perguntou ele assim, filho, você viu aquela amiga da mamãe que teve aqui? Vi? Aí ela falou, pois é, se por um acaso ela tivesse deixado a bolsa dela aqui em casa, o que a gente deveria fazer? Aí o menino falou assim, bom, a gente deveria guardar a bolsa e quando encontrasse com ela, mandar um recado para ela vir buscar. Aí ela falou assim, mas e se a gente quisesse dar a bolsa para alguém? Aí ele falou, não, a gente não deveria dar, porque a bolsa é dela. Mas aí a mãe falou, mas nem se alguém tivesse pedindo uma ajuda, precisando de uma bolsa, a gente não poderia dar? Ele falou, não, porque a bolsa é dela. Aí a mãe falou, pois é, você escutou o que ela falou para a mamãe? Escutei. É dela, né? O assunto é dela. É uma história dela, não é? Ele é. Aí a mãe falou, pois é, da mesma forma que a gente não poderia dar a bolsa dela para ninguém, a gente também não pode contar a história dela para ninguém, é dela. Essa história é dela. Então não podemos dar para ninguém, porque é dela. Pronto, morreu ali, a criança concordou e achou certo, que ela falou, a história é igual a bolsa, se a gente não pode dar a bolsa dela para ninguém, a gente também não pode dar a história dela para ninguém. E isso aí é uma historinha para criança, mas que a gente deveria ter em mente também sobre isso, né? Porque não foi isso que naquele dia aconteceu. Aquela pessoa deu a bolsa daquela menina para mim e para todos que ali estavam, que eu não estava só, né? Tinha mais gente. Então, é horrível isso. Então, isso aí foi uma amostra para mim. Depois eu fiquei pensando assim, quais as lições que eu posso tirar disso aí? Até essa questão do esquecimento passado. Porque se eu não sei de nada dela, eu não tenho nenhum julgamento, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, ainda que seja interna. Mas quando eu soube, eu já comecei a fazer aquilo que eu não poderia evitar. O que eu poderia evitar é exteriorizar. Isso a gente pode, a gente deve. Mas a crítica interna, ela existe por causa do nosso pensamento. E o pensamento é atributo da alma. E o pensamento, ele acaba nos dando oportunidade de você aceitar ou não, reprovar ou não aquilo que está acontecendo no momento. Que a gente não pode denegrir a imagem de ninguém. Então isso aí encerra muito bem essa questão do esquecimento do passado. Nós temos coisas na nossa vida, todo mundo tem alguma coisa na nossa vida que reprova, na própria vida que reprova. Olha, quem já viveu 30, 40, 50 anos, não é possível que não tenha feito nada nesses 30, 40, 50 anos que não reprove, porque nós não somos perfeitos. Embora a gente se ache, mas a gente não é, senão não estaríamos aqui na Terra, né? Então nós somos espíritos inferiores, em provação e expiação. Com certeza fizemos muitas coisas que não aprovaríamos, que não gostaríamos de ter feito, que temos até vergonha de ter feito. E não gostaríamos que aquele amigo que nos admira tanto soubesse daquilo, porque a gente sabe que pode balançar um pouquinho a afeição, pode, e a gente tem vergonha. Então a gente já não faria mais, se pudéssemos retornar, não falaríamos, não viveríamos mais aquela situação, e assim vai. Então a bênção do esquecimento, ela vem realmente para nos dar a oportunidade de nos aperfeiçoar e de progredir. Então, basta que a gente coloque aí na consciência, ao julgo da consciência, as nossas atitudes, se reprovar. Se a nossa consciência reprovar, é porque não deve ser feito, fizemos e já não deu certo, né? Então, em casa, eu até passei esse deverzinho de casa para vocês. A gente ficou uma semana aqui sem a gente se ver, e eu não sei se vocês fizeram o dever de casa, né? Se não fizeram, façam. Está em tempo, sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Não há, o tempo não retorna, mas outro vem. Sempre haverá. Por que sempre haverá? Pode não haver muito tempo na Terra, mas nós somos imortais. Então sempre haverá tempo da gente se renovar, da gente se aperfeiçoar. Então há sempre tempo, né? Então é o comentário final de Kardec sobre a questão do esquecimento passado. Estamos entrando num outro tema aqui interessantíssimo, muito bom também,
que é a emancipação da alma. Esse é, aliás, eu não sei o que não é bom aqui, né? Não dá nem para a gente separar alguma coisa aqui, né? Mas emancipação da alma, o sonho o sono e os sonhos, né? Porque é muito enigmático ainda isso, né? A questão do sonho. As crianças fazem muito essa pergunta: o que é o sonho? Né? Como que é o sonho? Eu sempre tive, assim, antes de conhecer, né, o espiritismo, como que um deficiente visual sonha? Porque ele não enxerga, né? Claro que depois de estudar a doutrina espírita eu tive a resposta, mas eu tinha essa curiosidade. E eu fiz um tempinho, eu tenho até que voltar, porque é um trabalho que eu gostava muito de fazer, um trabalhinho com os deficientes visuais da Afridev aqui, né? Que é a Associação de Deficientes Visuais Nova Friburgo. A presidente, ela é até minha prima, né? E eu ficava com eles, nós fizemos uma oficina na praça uma vez, né? Eu fiz com eles lá cestaria de jornal, pintura com molde vazado, né? Com estêncil, pintura com dedo, e eles fizeram essa oficina e foi muito gratificante. Nós ficamos uma tarde de domingo, naquela parte ali onde às vezes fica ali perto do coreto, tem aqueles banquinhos, pusemos o material ali e eles ficavam fazendo, né? E eu consegui ensinar crochê, tricô para as mulheres que queriam, né? Então é muito gratificante. E aí um dia eu cheguei lá, aí ele falou para mim: eu sonhei com você. Aí eu falei: olha, você não tem ideia da minha curiosidade a respeito do sonho de um deficiente visual, que hoje eu não tenho mais, hoje eu já sei as respostas, mas quando eu não conhecia o espiritismo, eu tinha essa dúvida, né? Aí ele falou assim, eu falei: como é que você sabe que era eu? Porque você não me vê, você não sabe como é que eu sou. Ele falou assim: mas era você. Eu tenho certeza que era você. Nós estávamos trabalhando nas nossas atividades, né? E aí não adiantava nem eu pedir para ele me descrever, porque ele não, na atual a encarnação, ele não tem referência. Então ele não conseguia, ele só sabia dizer que era eu, né? Então, muito interessante. Eu até então tinha essa dúvida, porque eu falava: como que eles podem sonhar? Eles não veem, porque a gente sonha com o quê? Com o que a gente vê, com o que a gente faz, né? Com as pessoas que a gente conhece. Mas quando a gente não enxerga, você não conhece a pessoa, né? Então, como é que você não sabe nem como é que é uma pessoa? Um deficiente visual que nasceu assim, né? Que não ficou depois, ele nasceu sem enxergar, ele não sabe, numa encarnação só, ele não sabe, se tivesse uma vida só, como é que é uma pessoa. Ele não sabe como é que são as coisas, né? Quando a gente quer mostrar alguma coisa, eu fui num lugar, eu vi um quadro maravilhoso, aí a outra pessoa: mas como é que era? Aí você descreve para aquela pessoa alguma coisa que ela conheça e que o quadro faz lembrar, para que ela possa mais ou menos visualizar, né? É como aquela modalidade de redação na escola, a descrição. Quando se faz uma descrição, hoje em dia quase ninguém faz mais isso, né? Faz muito relatório, mas não é descrição, né? Os grandes literatos, os grandes escritores usam muito, e é muito bacana isso, né? É isso que coloca a gente na história, é que faz você viver o lugar, que faz você viajar com o livro, são as descrições, né? Que continuam presentes, né, na literatura, mas assim, na escola não é muito mais usado. Engraçado, nos últimos anos a gente não via isso acontecer, né, quando eu estava atuando, descrição, e é muito interessante, porque faz você visualizar o que o outro visualizou e que você não viu, mas com deficiente visual não tem a menor chance, né, disso. Mas aí a gente vê, o espírito emancipado do corpo não é cego. Não é o espírito que é cego, é o corpo que oferece esse obstáculo à manifestação desse senso da visão, né? Então, o espírito fora do corpo, emancipado por conta do sono, ele me via. E ele me via do jeito que eu sou,
Né? Então ele só não podia descrever para mim, mas ele me via. Por isso que ele sabia que era eu, intuitivamente ele sabia que era eu. Porque ele estava me vendo. Porque ele me via como espírito. Eu emancipada do corpo também, nós nos encontrávamos. Como nós nos encontramos sempre com as pessoas com quem nós convivemos, com pessoas que até a gente não convive, mas que são amigos espirituais, que emancipados pelo sono, a gente entra em contato. Eu sei que a gente não deve ficar contando experiências próprias, porque isso realmente não é muito aconselhável nas nossas palestras aqui. Mas esse fato aconteceu na minha casa e eu achei tão interessante, porque não foi comigo. Se fosse comigo, que sou espírita e que estudo isso, eu acharia, eu nem contaria, mas não foi, foi com meu marido que aconteceu. E foi muito interessante, porque meu marido não é espírita. Ele não é reencarnacionista. Ele foi criado até a adolescência na igreja presbiteriana, que ele tinha o pai batista e a mãe presbiteriana. Então ele não tem nada, ele não tem o menor conhecimento de espiritismo. E depois ele também não quis seguir. Ele acredita em Deus, mas ele não segue nenhuma religião. Mas por isso que eu achei muito interessante. Quando ele fez uma cirurgia de vesícula, ele, antes de fazer, que foi uma coisa assim emergencial, ele estava na padaria Superpão e 3 dias depois ele faria a cirurgia. Ele encontrou uma senhora que ele costuma levá-la ao Rio quando ela precisa para ir a médico, essas coisas, ela vai com ele. Aí ele falou assim: olha, eu vou ficar um tempo sem poder levar a senhora ao Rio. Aí ela falou assim: ué, mas por quê? Aí ele falou: não, porque eu vou passar por uma cirurgia e eu vou ficar um tempo. Ela falou: olha, seu Machadinho, eu vou orar muito para o senhor, eu vou rezar muito para o senhor não pode morrer, porque eu não sei andar com outra pessoa dirigindo. Aí ele falou: quer dizer que a senhora não quer que eu morra para a senhora não ficar aí sem mim, né? Brincando com ela, ela falou: não, eu gosto muito do senhor, mas eu vou fazer muita prece para o senhor, eu vou pedir muito a Deus para o senhor sair bem dessa. Tá. Foi feito, 3 dias depois, nós fomos, ele voltou para casa, tudo bem. Aí, 2 dias depois que ele estava em casa, eu levantei mais cedo, não sei porquê, eu acho que eu acordei, que eu sou notívaga, eu prefiro dormir até mais tarde, dormir muito tarde, mas não sei porquê, levantei muito cedo. E ele chegou lá na cozinha chorando. Eu olhei para ele e falei: cara, você está passando mal? Você precisa, quer voltar para o hospital? Ele falou: não, ele estava assim, não é chorando, ele estava assim emocionado. Aí eu falei: o que houve? Aí ele falou: olha, aconteceu uma coisa que eu não sei te explicar. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu acabei de receber um abraço daquela senhora que eu encontrei lá na padaria, que eu te contei. Eu falei: o quê? Tá doido? A anestesia mexeu com os neurônios? O Tico e o Teco entraram em curta? Ele falou: não, eu estou falando sério, eu ainda tô com a pressão do abraço daquela senhora em mim. Ele falou: eu acordei, levantei para ir ao banheiro, aí nisso ela vem e me dá um abraço. Mas um abraço assim grande, um abraço de afeição, uma coisa assim, um abraço de mãe. Eu falei com ele, aí ele falou assim: isso pode? Eu falei: você não estava sonhando? Tem certeza que você não está? Porque mesmo no sonho seria. Você não estava sonhando? Ele falou: não, eu tinha levantado, eu já estava em pé no quarto. Nisso ela vem como se ela estivesse ali dentro do meu quarto e me dá um abraço. Aí eu falei: tá séria a coisa, hein? Brinquei com ele. Eu falei: cara, isso aí não adianta nem eu te explicar agora, que você não vai entender, mas isso aconteceu, é real. Ele falou: não, que é real eu sei, porque eu que senti o abraço dela. Era bem cedinho, né? O que aconteceu? Ela, emancipada pelo sono do corpo, e ele me falou uma vez que ela disse que ela não era de levantar cedo, ela levantava tarde. Né? Ela gostava também, que ele comentando sobre mim, ela falou assim: eu sou igual a sua mulher, eu também durmo mais tarde e levanto mais tarde. Quer dizer, ela orando por ele, preocupada com a saúde dele e tudo, como ela falou que ia pedir,
ela ficou com aquilo no nível de consciência dela. Então, o que ela fez? Emancipada pelo sono, ela foi até ele. Porque as pessoas, os espíritos, eles se aproximam, né, pelo pensamento. Ali, no caso, se ele estivesse dormindo ainda, ele teria um sonho com ela. Ele sonharia com ela, se ele estivesse dormindo. Aí ele ia acordar e ia me contar, olha, eu sonhei com aquela senhora e ela veio me dar um abraço. Só que ele estava acordado já. E ela, naturalmente, ela estava com tanta vontade, né, tanta prece, tanta vontade de vê-lo e abraçá-lo, e ele com uma certa sensibilidade que eu sei que ele tem, porque já teve outros casos muito interessantes que aconteceram com ele, e eu que trabalho aqui comigo nunca aconteceu, realmente é porque ele não liga, porque se ele estivesse estudando o Espiritismo, ele teria uma contribuição muito boa a oferecer. Então, simplesmente, ele percebeu, ele viu. Né? Ele viu ela com o perispírito, e ele recebeu aquele abraço. Então, isso aí é muito mais comum do que a gente imagina. É para todos no sonho, quando a gente está dormindo. Mas acordado não é para todos. Aí é aquela questão da mediunidade. Todos são médiuns? Todos. Todos nós somos médiuns. Ah, mas como que pode? Eu sou médium de quê? Ora, você não faz prece as pessoas fazem prece para os santos, para Jesus, para Deus, para os bons espíritos, né? Para o anjo da guarda, para o espírito protetor? Sim. E quando esse espírito protetor está nos protegendo e nos intui, nos aconselha, como os espíritos também que torcem pela nossa vitória na Terra nos aconselham, isto é mediunidade. Porque o que é mediunidade? É o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Existindo a mediunidade, ela faz essa mediação entre o plano material e o plano espiritual. Isso é ser médium, né? Mas em algumas pessoas, a mediunidade, ela fica mais embotada. Corpos muito refratários possuem um grau bem assim simples de mediunidade. Ela fica mais restrita à comunicação com o seu anjo da guarda, com os espíritos, à comunicação com os santos, aquelas pessoas que têm seus santos que são devotos e se comunicam com eles. Então, sempre que houver a interferência de uma outra inteligência, no caso o espírito, existe o fator mediúnico. Então todos nós somos médiuns, porque todos nós nos comunicamos com os espíritos superiores, nas nossas preces com Deus, nas nossas preces com o nosso anjo da guarda. Então todos nós somos. Mas existem pessoas que são que têm um corpo menos refratário, liberam mais fluidos, porque esse fator mediúnico, ele existe porque os fluidos do encarnado entram em contato com os fluidos do desencarnado, proporcionando assim a comunicação, que pode ser da fala, né? Pode ser visual ou apenas auditivo. Então a gente pode ouvir alguma coisa, podemos ver alguma coisa, mas são mediunidades mais afloradas, são características mais avançadas dessa liberação fluídica. Então, nem todos têm essa liberação fluídica tão intensa para entrar em contato com os fluidos dos espíritos desencarnados. Por isso é que é um grau um pouquinho além. Não faz de ninguém um ser bom, isso aí, não faz. A mediunidade, ela é de ordem física, não é de ordem moral. O fenômeno mediúnico em si não faz que a pessoa seja
moralizada, melhor que outra, de forma nenhuma. Isso é uma característica física. A qualidade das comunicações, a qualidade do fenômeno é que tem a ver com a moralidade. Mas o fenômeno em si, não. Então, pode uma pessoa extremamente imoral, extremamente inferior, ter uma liberação fluídica tão boa que entra em contato com os espíritos. Só que a qualidade desses espíritos é que não vai ser boa, por causa da falta de moral da pessoa, da imoralidade que a pessoa carrega. Então, os espíritos que vão se utilizar desse veículo mediúnico ali, daquela pessoa, não são bons, porque ela não é. Então, ela vai atrair coisa inferior. Mas ela vai. O fenômeno existe. Vai existir ali. Então, ela pode ver os espíritos. Então, uma pessoa muito imoral, uma pessoa muito inferior, ela pode até ter a clarividência, mas ela só vai ver o que não presta. Ela só vai ver o que ela não gostaria de ver. Porque espíritos bons ela não alcança, porque há uma diferença de sintonia muito grande. É só por isso, não é? Então, no caso de pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho a mais, que liberam fluidos, têm um corpo menos refratário, pode ver os espíritos, pode sentir a presença dos espíritos, enquanto outras não sentem, né? Mas isso não quer dizer que não sejam médios, vão ser médios do próprio anjo da guarda, né? Sempre havendo esse processo aí. Então, nessa questão da emancipação da alma, todos nós nos emancipamos quando o corpo dorme. Ninguém fica no corpo. Isso porque o espírito necessita dessa libertação. Ele necessita de entrar em contato com a sua vida verdadeira, que é a vida do espírito. Ali ele pode aprender muita coisa, se ele tiver esse interesse. Então, o sonho é atividade da alma. No caso ali desse acontecimento na minha casa, se ele estivesse dormindo, ele teria um sonho com essa senhora. Como ele estava acordado, não é? Os fluidos se emanciparam, entraram interagiram com os fluidos do perispírito daquela senhora e ele pôde ver. Ela se fez mais visível, né? Houve ali um processo mais intenso, porque quando nós nos emancipamos pelo sono, nós nos emancipamos com o nosso corpo espiritual, é o perispírito que sai, né? A alma existe sempre acompanhada do seu perispírito, daqueles fluidos com que ela interage na matéria. Sempre, nunca um espírito está sem o seu corpo espiritual. Essa parte de corpo espiritual a gente fala, mas não é bem um corpo da alma, não. São os fluidos necessários ao espírito, que é energia pura, para que ele possa interagir nos mundos materiais e ser visível aos outros também. Porque, como o livro dos Espíritos fala, o espírito, na aparência dele original, digamos assim, sem o perispírito, é uma chama. É uma chama, né? Não tem forma, ele é uma chama. É uma energia, uma chama. Agora, ele possui sempre o seu perispírito, que vai mudando de acordo com a evolução que essa alma faz, que esse espírito faz. Quanto mais depurado, mais leve é o seu perispírito. Quanto mais inferiorizado, mais pesado é o perispírito. E o perispírito é fluido. É um corpo semelhante a esse nosso, né? Guarda essa aparência, mas não tem moléculas ali, né? Nele, assim, como tem no corpo físico, né? O corpo espiritual, ele é fluídico e ele é o corpo com que a alma interage nos planos materiais. Então, é com esse corpo espiritual que nós nos emancipamos através do sonho e na morte também. O sonho é um ensaio para a morte. Aquela situação nossa no sonho é a situação de quando a gente se encarna.
nós vamos ficar com aquele corpo espiritual, só que com a diferença que quando a gente não morreu, a gente está vivo no corpo, né? Está vivo na matéria aqui, o perispírito é ligado ao corpo por um laço magnético, porque quando a gente tem o nosso corpinho formado por ocasião do nascimento, o espírito se liga molécula por molécula àquele material genético oferecido pelos pais e vai desenvolvendo ali. Através dos fluidos do perispírito, ele faz isso. Ele molda o seu corpo, ele molda com aquele material genético oferecido pelos pais. Por ocasião da morte, esses fluidos, essas moléculas morrem no corpo, liberam esses fluidos, né? Quando a vida cessa no corpo físico, quando termina a vida do corpo, esses fluidos são retirados pelo próprio espírito. E numa grande maioria das vezes, esses espíritos são auxiliados pela equipe que cuida, nesse momento da desencarnação, para auxiliar o espírito a retirar do corpo físico, que não responde mais, os fluidos. Esses fluidos é que dão a forma humana, a forma que ele tinha quando ele estava vivo. É um duplo. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O corpo físico vai para o laboratório da vida, seja da terra ou do fogo, né? Então, ele vai para esse laboratório, ele vai ser transformado nos gases que o compõem, né? Que os gases da Terra, aliás, do universo, né? Os gases do universo. Eu vou trazer para vocês, vou pedir a Bel para colocar para mim na nossa página. Eu recebi uma entrevista pelo Facebook, meu filho mandou, de um físico, assim, maravilhoso, explicando essa questão da vida em outros planetas. Maravilhoso. Ele falando sobre isso, olha, e é fácil. O ruim ali é que é legendado, então ele fala muito rápido, né? Mas aí qualquer coisa a gente vai voltando, porque é muito interessante. Ele falando dos gases que compõem a Terra, que não são da Terra, eles são do universo. Então, quando Carl Sagan falava que nós somos estrelas, porque as estrelas são de massa incandescente. Elas estão queimando lá, mas a constituição é hidrogênio, nitrogênio, hélio, o Sol é hélio. Não é? Então, nós temos a constituição desses gases que compõem a nossa organização física, que por conta da transformação pelo laboratório do elemento terra ou água até e o fogo, né, vão fazer essa transformação. E o nosso corpo vai gaseificar, vai virar gases, vai tudo haver a decomposição, né, de carbono, de nitrogênio, de azoto, de oxigênio, que compõe a nossa organização física. Isso compõe a organização do universo, não é só da Terra. Então, esse corpo espiritual, ele também tem esses elementos não agregados como o corpo físico. Porque nós temos esses átomos agregados. A gente não passa por uma parede, porque nós temos a estrutura molecular agregada. Agora, o perispírito, sim, porque ele não tem essa estrutura agregada. Então, quando se faz transporte de objetos, esses objetos, eles podem passar uma pedra enorme, um grande objeto, se ele não for material, né, se ele for criado pelos espíritos, ele passa por baixo da porta, né? Parece ficção, mas é, né? Então o perispírito é com ele que a gente se emancipa, é com ele que nós aparecemos nos nossos sonhos. O sonho é emancipação da alma e atividades da alma. Kardec pergunta assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente no invólucro corporal? É importante esse voluntariamente. Quando vocês estiverem lendo o Livro dos Espíritos, ou qualquer obra que seja, né, deem muita atenção aos advérbios. Todo mundo sabe o que é um advérbio, né? Aquilo que intensifica,
que intensifica uma qualidade, que intensifica uma forma verbal, é importante demais porque eles fazem toda a diferença numa interpretação de um texto. E quem não interpreta não entende o que lê, né? Então é importante que a gente leia pouco e bem. Não adianta ler muito e mal. Eu leio uma biblioteca por ano. Mas leu mesmo, interpretou, consegue tecer comentários, senão não adiantou ler. Não adiantou ler, né? Então, dê importância a essas palavrinhas, porque elas têm uma força muito grande dentro do contexto, né? Aqui, ó, o espírito encarnado permanece voluntariamente no invólucro corporal, é diferente dele permanecer no invólucro corporal. Está falando aqui voluntariamente. Isso é um advérbio que faz toda a diferença nessa pergunta que Kardec faz. Eles dizem assim: é como perguntar se um prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é um envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado dele, né? Então é claro que ele não permanece voluntariamente. Aí vem, então, por que esse advérbio foi colocado ali? Existe então a outra possibilidade dele permanecer no corpo, ainda que involuntariamente? Existe. Quando ele é aprisionado, digamos assim, entre aspas, quando ele é forçado a permanecer no corpo por obsessores, por espíritos que estão querendo puni-lo de alguma forma. Tem pessoas que acordam com essa sensação. Não sei se vocês já tiveram isso. A sensação de não ter dormido, de não ter conseguido descansar nada, de um pesadelo. Como se algo nos prendesse ali no corpo e a gente não conseguisse dormir direito. Esses são os involuntários, aqueles que permanecem não pela vontade, e sim pela imposição de uma situação. Outra história para vocês sobre isso aí. Uma família estava conversando no jantar, batendo papinho, todo mundo. Hoje em dia não tem muito isso, né? Antigamente a gente fazia questão de fazer refeições com a família. Hoje cada um tem um horário, as pessoas não conseguem mais se juntar, né? Quando junta é um evento, é uma festa. E faz, né, convida. Não, hoje, olha, fulano vem, vamos, faz uma forcinha para a gente estar todo mundo junto. Pois é, isso hoje é uma novidade, vira uma festa, o que deveria ser todos os dias. Mas tudo bem, essa família estava fazendo a refeição, estava jantando junto. Aí surgiu um assunto que levou o chefe da família a fazer uma maledicência. Falou que não devia, de alguém que já tinha morrido. Tem gente que fala, isso não resolve não, tá? Não resolve. Isso não vai impedir que o espírito, ele vai puxar sua perna? Não vai puxar perna, puxar braço, tirar a coberta, nada disso. Só que ele vai te prender lá. Ele vai te punir de alguma forma se ele não gostar, né? E ele era um amigo desse que estava lá tecendo lá os comentários. Ele tanto sabia do caso que ele era tão amigo que ele sabia do caso, né? E ele falou ali. Não foi um comentário maldoso, não. Ele apenas fez um comentário. Mas nesse comentário que ele fez, o que ele fez? Ele se imantou com o espírito desencarnado, que ele conhecia. O espírito, então, por causa desse comentário que ele fez, se aproximou. E quando ele se aproximou, ele ouviu que ele não gostou, né? Porque ele não gostou daquele comentário que ele fez, ele tornou público algo que o espírito não queria, né, que fosse comentado, e ele fez. Aí o que aconteceu? Foram dormir mais tarde. Esse homem não era maldoso, ele não fez nem por mal, aconteceu. Isso a gente tem que vigiar muito. É o tal de orar e vigiar os seus pensamentos, porque o pensamento alicerça a ação. Quando a gente pensa bem antes, a gente não faz a bobagem, né?
E ele, coitado, ele não fez por mal, não. Ele fez só um comentário. E ele era trabalhador da espiritual, ele era inclusive espírita. Emancipado pelo sono, ele integrava equipes de socorro espiritual, que socorria as pessoas que estavam precisando, emancipado pelo sono. Naquele dia, ele não apareceu no grupo que presta assistência, o grupo espiritual. Aí alguém deu falta dele, falou, fulano não veio hoje. Aí ele falou assim, aí o instrutor, né, aquele que direcionava o grupo, falou, ele não veio e não vai vir. Aí contou por quê. Falou, ele não vai vir porque ele não foi nada caridoso, ele fez comentários que o espírito não gostou e agora o espírito está lá aprisionando ele lá no corpo, segurando ele no corpo, ele não pode sair. Ah, mas o senhor não pode ajudar? Não podemos fazer nada por ele? Aí o espírito que liderava o grupo falou, podemos, mas ele precisa desse aprendizado. Ele não tinha que ter feito o que ele fez. Agora ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, essa noite ele não vai trabalhar, ele não vai integrar o nosso grupo, e ele vai acordar pela manhã, ele vai despertar como se um trator tivesse passado por cima dele, porque eles foram lá ver o que estava acontecendo, né? Ele queria sair, ele fazia força para sair, o espírito magneticamente prendia ele no corpo. Estava uma guerra, estava uma luta de o quê? É MMA o negócio? Pois é, estava um negócio parecido com aquele quando o sujeito fica lá no chão, que o outro vai por cima, que aquilo é um horror. Aquilo é uma forma moderna daqueles gladiadores lá de Roma, né? Aquela coisa horrorosa, um socando o outro, eu não sei o que acham bonito nisso, mas estava parecido com aquilo lá. E ele falou, mas não podemos fazer nada. Poder a gente pode, mas nós não devemos fazer, porque ele tem que responder pelo que ele fez. Ele, como trabalhador, ele sabe que ele não fez certo e ele vai pagar por isso. Então, quando ele tentava sair do corpo, ele via o amigo e o amigo segurava, quer dizer, amigo entre aspas, segurava ele ali. Quer dizer, ele vai despertar pela manhã com toda a consciência desse sonho, porque é importante para ele lembrar, para ele não fazer mais. Então, isso aí serve para gente. Não adianta bater lá na madeira, não. A gente não tem que ficar botando história dos outros a público. Cada um que guarde a sua e guarde em si aquela que lhe foi confiada. Porque isso faz mal a nós e a todos, né? São coisas que não devem ser realmente divulgadas, né? Então, na emancipação pelo sono, essa questão aqui de voluntariamente tem toda a importância, faz toda a diferença nessa pergunta. Porque voluntariamente ninguém fica. Quem que quer ficar na prisão? Se pode escapar? Quem quer ficar? Então o espírito anseia, tanto que nós podemos ficar sem comer durante muito tempo. A gente fica sem comer, mas sem beber água e sem dormir, a gente não fica. As pessoas que ficam, que são obrigadas, são privadas, tanto que isso era punição, né? Isso era punição, privar do sono, não deixar a pessoa dormir, a pessoa enlouquece. Ela fica completamente enlouquecida, ela não raciocina, ela não pensa, porque o espírito precisa se emancipar, o corpo precisa descansar. Ele tem funções no corpo, tem funções celulares que só acontecem durante o sono. Só acontecem durante o sono. Um bebezinho, por exemplo, como dorme um bebezinho? Ele tem que dormir, ele tem que crescer, ele tem que criar vínculos com a matéria, mas ele dormindo ajuda o corpo. Então ele dorme muito mais que a gente, né? Um bebezinho dorme, acorda para mamar, dorme, como deveria ser assim, né? Tem uns que choram tanto que... Tem uns que choram, mas deveria ser assim, mamar e dormir, mamar e dormir. Esse seria o ideal para ele. Vai ser uma criança, vai crescer rápido, vai ficar mais saudável. Nós também, né? Principalmente as pessoas que querem emagrecer. Eu, numa das minhas consultas ao meu endocrinologista, ele falou assim, olha, você tem dificuldade também de emagrecer, sabe por quê? Porque você não dorme. Existem funções metabólicas que são feitas quando dorme. Você não dorme e tem uma hora para isso.
Depois de uma certa hora não faz mais. Então, quem dorme muito tarde tem muita dificuldade para emagrecer. Aí eu falei, deve ser por isso que eu carrego aí esse peso todo, né? Pois é. Então, o sono é extremamente importante. A qualidade do sono vai depender do dia que a gente teve. Então, isso é assunto para a gente saborear mesmo, né? Esse assunto aqui do Livro dos Espíritos é um banquete. É um banquete espiritual, né? O conhecimento desses conceitos aqui, com certeza vão fazer a gente viver melhor, ter mais saúde, o conhecimento dessa questão da emancipação, da necessidade que a gente tem de se emancipar. E a qualidade do nosso sonho estará, melhor dizendo, acoplada à qualidade do dia que a gente teve, da vida que a gente teve, assim como a gente fala que o sono é um ensaio para a morte. Pois é, da mesma maneira que a nossa noite vai refletir o dia que a gente teve, a nossa estada na dimensão espiritual vai refletir a vida que a gente teve. É uma escala menor, mas a mesma coisa. Então, através do sono, nós ensaiamos todos os dias para a morte. Morremos não, nós ensaiamos todos os dias para a nossa morte. Na semana que vem, pergunta 401 e a 402, que é bem grande. Olha, a 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Para vocês terem uma ideia, uma página, 2 páginas no Livro dos Espíritos. 401 é pequenininha, mas a 402, 2 páginas. Olha como é grande. Então, nós vamos ter aí um banquete espiritual para as nossas próximas reuniões. Muita paz para todos.